Abordaremos atos e documentos relacionados aos processos minerários da agência, ao REPEM e à Resolução número 16/2019. Entrou em operação em 30 de setembro de 2019, trazendo muitas facilidades para os cidadãos e principalmente aos concessionários. O módulo de peticionamento eletrônico, o SEI, define normas, rotinas, procedimentos de instrução e processos eletrônicos. Então, vamos conhecer aqui um pouquinho dessa dinâmica, como que a agência está inovando aí nessa parte digital. Eu sou Cíntia Rodrigues, sou gerente de pesquisa do IBRAM e estarei com vocês moderando esse painel. Tenho aqui nos meus convidados a Carla Castilho, ela é graduada em Biblioteconomia pela URGS, ela tem MBA em Gestão e ênfase de Gerenciamento de Processos pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em Ciência da Informação pela URGS. E ela é coordenadora nacional da Gestão Documental da INM. Tenho também o José Carneiro de Jesus Neto, especialista em recursos minerais, geólogo. Ele ocupa o cargo de chefe de divisão de outorgas de título de pesquisa mineral. Tenho também... Espera aí que o meu microfone está chiando, não está? Está chiando ainda? Não? Tenho também o Moacir Andrade Neto, engenheiro de Minas, formado pela UFBA, especialista em gestão pública pela UEMA e gestão de projetos pela FGV. Advogado formado pela Maranhão, Universidade do Maranhão. E, por último, não menos importante, o Rafael Ribeiro Rocha, graduado em Biblioteconomia e Arquivologia, com especialização em Administração Pública, Gestão de Projeto, principais experiências na INM, o projeto Protocolo Digital e a área de Gestão Documental. Então, eu quero passar a palavra aqui a Carla. Carla, fique à vontade, se quiser sentada, se quiser ficar em pé, fique à vontade. O passador de slides está com você. Obrigada, Cíntia. Boa tarde a todos. Então, eu e o Rafael hoje vamos falar um pouquinho do protocolo digital e o treinamento de diversos serviços. Nós vamos falar hoje sobre o sistema de dados cadastrais, o próprio protocolo digital, o SDM e o SEI também. Iniciando, então, aqui as nossas apresentações pelo sistema de dados cadastrais. Boa tarde a todos, pessoal. O sistema de dados cadastrais, como o próprio nome diz, é onde o usuário ele tem que fazer o seu cadastro na INM, né? Então, ele é obrigatório, né, para usar o protocolo digital e outros sistemas especialistas que a gente tem. Para quem conheceu o DNPM, a INM mais antigamente, ele veio substituir aquela ficha cadastral que os mineradores tinham que abrir para usar os nossos serviços, né? Então, para você acessar ele, primeiro você tem que ter o cadastro no GovBR, é obrigatório o login no GovBR, né? Que ele é comum a vários serviços do governo federal. Então, ele também serve internamente como fonte de consulta para os nossos técnicos da INM consultarem os dados dos titulares dos nossos processos. Tá? E ele tem um link que você acessa pelo site da INM, depois a gente vai detalhar melhor. Pode. Então, o sistema de dados cadastrais, ele veio para sanar alguns problemas que nós tínhamos na INM, não é? Nossos cadastros eram em papel, como o Rafael mencionou, não havia essa integração entre os serviços, havia muita dificuldade para os usuários realizarem as alterações cadastrais. As nossas bases de dados também eram um pouco estruturadas, não é? E dependia sempre de uma validação humana. Então, o sistema de dados cadastrais veio para trazer essas soluções e benefícios, não é? Trouxe desburocratização, um cadastro integrado a outros sistemas de governo, diminuição de custos, dados em tempo real e também validação automática. São mais de 58 mil usuários cadastrados, dos quais 34 mil pessoas físicas e 24 mil pessoas jurídicas que também utilizam esse sistema. O tempo para cadastro caiu muito. Antes o pessoal precisava levar documentação, os servidores conferiam, não é? Havia uma grande demora para esse atendimento. Agora, em menos de 5 minutos, o cadastro é realizado.
É um projeto que depende do GovBR, do ConectaGov, e uma série de outros projetos têm dependência também desse projeto, como SIGBM, Protocolo Digital, REPEN e próprio RAL. Alô? Bom, então aqui a gente separou algumas telas para mostrar para vocês como é que acessa o sistema, né? No site da ANM, se você entrar na página principal, você vai ter lá acesso a sistemas e aí está dentro do menu do protocolo digital, tá? O sistema de dados cadastrais. Então aí você continua acessando o protocolo digital. A gente ainda tem essa tela antiga, não conseguiu mudar, então você tem duas opções de acesso. Vai ser sempre pelo lado esquerdo ali para fazer o login com o GovBR. A opção do lado direito seria um login interno dos próprios usuários da ANM, né? Então, para o público externo, sempre a opção do GovBR. Então, você vai fazer aquele login do GovBR, que vocês já estão acostumados a usar outros sistemas do governo federal. É a mesma coisa. Coloca o CBF, senha e avança para chegar dentro do nosso sistema específico. Aqui na telinha do dados cadastrais, então, após fazer o login com o GovBR, aparece essa tela do protocolo, caso você já tenha o seu cadastro. Então, você pode atualizar os dados cadastrais aqui por este menu. Caso você ainda não tenha cadastro, ou seja a primeira vez, não é? Vai aparecer essa tela com os dados ali de pessoa física sempre, mesmo que esteja atuando por uma pessoa jurídica, para primeiro complementar ali as suas informações de data de nascimento, nome, estado civil e outros dados, como endereço também, não é? Os dados de nome, CPF e e-mail sempre vêm pré-preenchidos do GovBR e não podem ser alterados aqui na nossa plataforma. Aqui temos, então, um maior detalhe da tela, não é? Todos os itens que são obrigatórios ficam marcados e, após preenchê-los todos, aparece a informação de que os dados foram atualizados com sucesso. E aí você conseguirá prosseguir para os demais sistemas da ANM. O tutorial com todo o detalhamento, não é? E todas as informações necessárias está disponível na nossa página no YouTube, Protocolo Digital ANM. Bom, então a gente encerrou a apresentação dos dados cadastrais, no nosso sistema de dados cadastrais. Agora a gente vai falar um pouquinho do protocolo digital em si, né? Que ele foi lançado em 2019. Acredito também muitos de vocês conheciam o nosso antigo protocolo físico. Era um protocolo em papel, você tinha que ir lá, entrar na fila, levar lá, dependia do horário, enfim. Então, o protocolo digital veio para mudar todo esse cenário. Ele é o sistema que você vai protocolar todos os documentos dos nossos processos da área fim, né? Os processos minerários, de cobrança, etc. Então, você é obrigatório ter esse cadastro no SDC, como a gente já apresentou antes, junto com o login do GovBR. É a nossa forma de autenticação para garantir que quem está fazendo o protocolo realmente é o titular ou é o representante daquele processo minerário. E aí você vai enviar os documentos anexos que a gente vai mostrar nas telas a seguir, né? Bom, o protocolo digital, então, ele surgiu para eliminar alguns problemas que nós tínhamos, como o Rafael bem descreveu, não é? Era a questão das filas, o atendimento tinha um horário restrito, não é? Havia necessidade de muitos carimbos, impressão, uma dificuldade ali de gerenciamento de todo aquele material e dependia também dessa validação humana. Com o protocolo digital, então, nós tivemos grande desburocratização, diminuição de custos, dados em tempo real, validações automáticas e aumento da transparência. Já desde 30 de setembro de 2019, temos mais de 450 mil documentos e pedidos realizados através dessa ferramenta. Mais de 930 mil acessos. E num único dia chegamos a ter mais de 4.200 protocolos. São 213 serviços e etapas disponíveis já nos nossos sistemas, não é? E é um projeto que depende do GovBR, do Sistema de Dados Cadastrais, do SEI, e auxilia em outros projetos, como o REPEN, SOPLE e o futuro RPM. Bom, dentro do menu do protocolo digital, a gente também tem essa lista de serviços e etapas. Se vocês procurarem lá, vai estar por esse nome.
E, basicamente, ela é a lista de tudo que você consegue protocolar na NM, seja abertura de processo da área fim, seja juntadas aos processos que já existem, né? Então, você vai pesquisar lá, a gente vai mostrar a próxima tela como é que funciona. Você clicando no menu do protocolo digital, tem mais opções, são 213 opções, como a Carla falou, e aí, seja por abertura de processo, ali tem administrativos, são os de cobrança, etc. Mais para baixo você vai ter as juntadas também, os tipos de juntadas. Então, você clicando em cada opção ali, vai aparecer os documentos obrigatórios que você tem que anexar e os documentos facultativos, que você é opcional. Então, antes de você acessar, você já consegue saber de forma transparente o que você precisa apresentar para cada tipo de juntada que você for fazer na NM. Tá? Para realizar os protocolos propriamente ditos, então, após fazer o login, não é? Você vai clicar em realizar protocolo e vão aparecer ali uma das 3 opções que nós temos para realizar o seu pedido, não é? Ou você vai protocolar por código de requerimento, que é integrado ao sistema Cadastro Mineiro, para aqueles tipos de pedidos que envolvem, em geral, poligonais, áreas, não é? Como, por exemplo, quero fazer uma redução de área, quero pedir um registro de extração, quero pedir um licenciamento. Então, primeiro preencho as informações no Cadastro Mineiro e depois aparece aqui a opção de protocolar por código de requerimento. Caso eu queira apenas juntar um documento no meu processo, não é? Eu vou nesta opção de protocolar por número do processo. Temos também aqui demais protocolos, que aí são aqueles que vão gerar um processo administrativo novo, como um pedido de vistas e outros dessa natureza. Então, após clicar na opção desejada ali, não é? Vai aparecer ou esta primeira... Opa, aqui. Ou essa primeira tela aqui, não é? Para os casos de código de requerimento, que aparece ali, você confere o seu código de requerimento e clica na ação de prosseguir. Ou então, por número de processo, você informa um númerozinho pequeno do seu processo e pode continuar, não é? Ou então, no caso de demais protocolos, como eu mencionei antes, um pedido de vistas, algum pedido de alteração, não é? Você pode ir por essa opção. E aí vai cair, então, nessa tela aqui para fazer o upload dos seus documentos direto do seu computador, marcando já se o arquivo é digitalizado, é nato digital, não é? Daqueles que já nasceram digitalmente, e se vai querer manter o documento restrito, informando a hipótese legal, né? Ou público. E clicando aqui, vai anexar o seu documento, não é? E assim sucessivamente, anexando todos os documentos que deseja. Estando tudo correto, não é? Voltando aqui, você clica ali em confirmar e vai poder ali protocolizar o seu requerimento. Estando tudo certo, né, não havendo nenhuma intercorrência, vai gerar esse recibo eletrônico de protocolo com a lista dos documentos que foram apresentados, não é? Com data, hora, a informação da sua autenticação, o número do processo referência ou gerado, não é? Para ter um total controle das informações que foram apresentadas. É importante salientar que o protocolo só é válido quando aparece a informação do recibo. Só complementando, volta ali, por favor. Uhum. Então, esse recibo eletrônico, ele substitui aquela etiqueta que a gente imprimia no protocolo, né? Ele é a prova definitiva que o protocolo foi concluído. Então, é sempre importante vocês esperarem até chegar a esse recibo, para ter certeza que tudo deu certo. Da mesma forma como nos sistemas anteriores, temos também uma seção dedicada ali no YouTube, como acessar o protocolo digital, passo a passo, com um processo do início ao fim, como proceder. Agora nós vamos, então, passar a palavra, não é? Obrigada, Cíntia. Vamos passar agora para o Carneiro, que vai falar um pouquinho do SEI. Do REPEN. Do REPEN, desculpa. Pessoal de mídia, troca a apresentação, por favor, da Carla para a apresentação do José Carneiro, por favor. Então, boa tarde, pessoal. Isso aqui é José Carneiro. Vou falar um pouco
do ingresso no sistema REPEN, do que é o sistema REPEN, o objetivo, né, do sistema e o que a gente pretende fazer no futuro, sempre visando, né, o menor trabalho repetitivo da nossa equipe técnica. Então, talvez hoje o maior desafio na NM seja o nosso número de técnicos disponível para fazer os trabalhos de outorga. Na sequência, o Moacir vai abordar passivo e números, então vocês vão ter uma ideia do tamanho do problema. Mas a maneira com que a gente está tentando resolver isso é, de fato, automatizar todos os procedimentos mais simples, liberando a equipe técnica para fazer um trabalho mais detalhado e mais preciso, onde realmente precisa de uma intervenção humana. Então, essa é a tela, né, de acesso ao sistema REPEN, é aqui nesse botão. Os outros botões são o FAQ do REPEN, o manual e a consulta diária. Então, mas o nosso objetivo aqui hoje é o acesso ao REPEN. Então, clicando naquele botão, a segunda tela é fazer o login com a conta GovBR. Então, fazendo o login, a próxima tela seria a escolha do usuário. Eu fiz com o meu próprio, para vocês verem como é que é. Então, a escolha aqui do usuário e do aqui representando a empresa. Então, entrei como pessoa física. Seguindo aqui são as opções disponíveis para o meu usuário, que seria a participação na NM, contribuição, solicitar requerimento de autorização de pesquisa, esse aqui é o nosso objetivo agora, SDC e substâncias, mas a gente está falando aqui do REPEN, então eu deveria clicar nessa opção, solicitar requerimento de autorização de pesquisa. Seguindo em frente, a próxima tela é a geração do boleto, é a entrada no sistema. É quando você vai marcar o início da sua prioridade. Você vincula um boleto ao processo, né, ao requerimento que está sendo preenchido. E ao final, quando gera o recibo, aí sim a prova de protocolo e a marcação de prioridade na área, caso tenha seguido até o fim e feito o pagamento. Então, o primeiro passo é clicar na nova solicitação. Em seguida, ele vai pedir uma confirmação se realmente deseja gerar um emolumento. Lembrando que o emolumento ele é vinculado ao requerimento de pesquisa. Então, você não pode gerar um emolumento e prosseguir com outro. O emolumento que você está gerando, ele vai ser, o nosso número, que é o identificador do emolumento, vai ser gravado no requerimento. Então, concordando com a geração do emolumento, ele volta para essa tela aqui, onde você pode prosseguir ou imprimir o emolumento. E aqui é uma coisa curiosa, né, que até o REPEN ele foi instituído em 2020 e a regra definida no procedimento era de que deveria se pagar antes de protocolizar. E isso por um tempo foi a regra seguida, mas que tecnologicamente a NM não tinha como fazer isso. Os sistemas eles não identificam a hora do pagamento. A conciliação bancária vinha com a hora zerada e a instituição financeira não se importa com a hora com que foi pago. Então, num processo lógico, como o boleto tem um dia de validade, não tinha como a gente identificar se efetivamente foi pago antes ou depois. Porque a pessoa pode requerer no dia e pagar no mesmo dia. 1 minuto depois de requerer, caso seja feito o pagamento, é um pagamento a posterior. Então, esse problema ele foi identificado e ele estava só os usuários que passavam pelo crivo manual, ou seja, tinha um problema e tinha um recurso, e o recurso era analisado, que tinham essa verificação se houve o pagamento anterior ou posterior. Então, isso foi resolvido na norma do REPEN, na resolução 119. Agora, não mais tem que pagar antes de protocolizar, mas tem que pagar o boleto correto, que é aquele vinculado no início do requerimento de pesquisa. Então, prosseguindo, pode prosseguir aqui para preencher os dados. E aqui ele confirma, né, que se não for constatado o pagamento de emolumento, o requerimento será indeferido de plano. E aí ele não marca prioridade. Então, com o consentimento, garantindo que vai ser feito o pagamento, a pessoa segue para a juntada da área. Essa área vai ser anexada ao requerimento e o requerimento logo em seguida, o SIG-áreas ele gera uma previsão da poligonal, se ela está livre ou não, você já tem como identificar no momento do requerimento.
Depois, há uma seleção da substância, né? Essa seleção é com base em critérios, conhecimento prévio da área, mas ela nunca é precisa. É sempre um projeto, uma perspectiva. Eu pretendo pesquisar uma substância, ouro, por exemplo, aqui, que é o caso do teste, em uma área da Amazônia, da Amazônia, né, do Amazonas. Então, ouro nessa área daqui é uma garantia? Não. Nem eu posso ter um bom conhecimento geológico da área, mas nunca é garantia. Se requerer uma área encontrar aquela substância. Então, por isso que foi possível fazer essa simplificação da análise do requerimento de pesquisa, porque a gente está tratando aqui realmente de uma perspectiva. Eu planejo pesquisar uma substância numa área, posso não encontrar a substância e posso ter que modificar todo o meu plano depois. Então, o que é feito aqui? Vincula uma substância, insere a informação a respeito da propriedade, aí serve até para a contagem do prazo inicial para comunicar início de pesquisa. Então, prosseguindo, a gente tem aqui a duração do alvará, que pode ser 1, 2, 3 anos ou 4. Isso está sendo regulamentado agora, já tem a lei, mas internamente na ANM a gente ainda não fez as devidas atualizações, porque não tem a atualização na regulamentação, mas isso está sendo feito agora. Então, selecionando 1, 2 ou 3 anos e as atividades, que são no mínimo 2, mas o ideal é que isso seja preenchido com a maior precisão possível. Depois pode até haver uma alteração, mas no início o ideal é que seja feito com a maior precisão possível, até para fins de fiscalização e de ingresso à área. Prosseguindo, aqui entram os dados do responsável técnico, que seria o nome, o CPF, o CREA, a profissão, pode ser geólogo, engenheiro de Minas, ou engenheiro geólogo, ou mesmo outra profissão habilitada pelo CREA, que é quem detém a competência para definir o profissional que pode requerer a pesquisa. Depois se insere o número da RT, o estado de registro da RT e, se for o caso, uma chave de verificação. Nem todos os estados pedem essa chave de verificação para conferência do documento da RT no site. Então, só naqueles estados onde é preciso que a gente vai pedir que se insira essa chave. Em seguida, os dados do representante legal, se for o caso, inclusive consultando a ficha cadastral. Por fim, é gerada uma prévia do requerimento, onde o usuário declara que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo, né, responsabilidade, ciente de que informações falsamente prestadas são passíveis de sanções civis, administrativas e penais. Logo em sequência, aquele é o fim do requerimento, né? Então, logo em sequência, a gente mostra um pouco da tela interna do REPEN, para que seja feita uma uniformização de conhecimento, né? Que eu acho que isso aqui é a finalidade tanto dessa apresentação para o público externo, até para o público interno da ANM, porque o REPEN ainda é uma matéria pouco conhecida, né? Então, a gente voltando ao objetivo do REPEN, o que é o REPEN, né? Então, a gente pretende automatizar o máximo possível ações simples e repetitivas. Então, até hoje, até semana passada, foram protocolizados 27 mil requerimentos de pesquisa. Desses, 5.871 foram deferidos e 559 foram indeferidos. Isso é o que a gente chama a esteira de automação. É o que vai, o que entra no REPEN e o que sai pelo REPEN, o que não vai para a unidade regional. Ou seja, são requerimentos feitos em área livre, que não tem nenhuma juntada e que ou tiveram confirmação de pagamento ou não, porque não é feita análise técnica nesse projeto de intenção, que seria pesquisa. Então, o nosso objetivo, se a gente for aqui avaliar o percentual, 21,69%, e aqui em torno de 2%, a gente tem pouco menos de 24% de processos automatizados de início ao fim, tanto deferidos quanto indeferidos. O nosso objetivo é aumentar esse percentual. Então, o que é que a gente está buscando? Tanto integrar o REPEN a sistemas que vão possibilitar essa automação, quanto automatizar mais procedimentos que ainda não estão automatizados. E aqui, seguindo, a gente mostra um pouco da ação institucional. O que é que a gente está fazendo para alcançar esse objetivo?
Então, o início da gestão da SOT foi em junho de 22. A primeira coisa que a gente fez, que a gente achava que deveria fazer para diminuir, assim, seguir a isonomia, né, diminuir a desigualdade dentro da casa, seria igualar o nosso passivo aos requerimentos que vão até o fim pelo REPEN. Então, não se fazia exigência, não se faz exigência dentro do REPEN, mas os planos de pesquisa estavam sendo analisados com alto rigor técnico. Então, pelo princípio da isonomia, igualamos os dois tipos de processo, dispensando a exigência técnica dos planos de pesquisa protocolizados anteriormente ao REPEN, mesmo os posteriores, né, que vão para análise manual. Então, isso diminui o passivo, aumenta a velocidade da análise técnica e a gente consegue diminuir o fardo regulatório institucional, né? A segunda ação aqui foi a participação na resolução 119, porque o REPEN foi instituído sem um regramento. Então, a ANM tinha necessidade realmente de inovar, isso é fato, mas teve um vácuo normativo entre o lançamento do REPEN e a instituição da resolução. E essa resolução veio a encerrar esse vácuo, trazendo padronização e esclarecendo para a sociedade, para o setor regulado e para a casa, né, internamente na casa, as normas e procedimentos posteriores ao REPEN. Então, a outra ação que foi realizada no início da gestão até agora, mas que a gente está falando aqui do ano 2022, foi o início das corretivas. O REPEN estava com 4.400 processos travados e encerramos o ano de 2022 com 300 e chegamos a zero, né? Esse ano, em março, zeramos. E agora o foco hoje seria na implementação do novo SEI e logo em seguida vamos retomar. Aqui a parceria, inclusive, com a Condoc, que a gente está para trazer um pouco mais de até estabilidade interna e externa para o usuário. Uma ação que não tem vínculo direto com o REPEN, mas que ela reflete diretamente nas áreas que estão sendo requeridas, foi a regulamentação do reconhecimento geológico. Conversamos diretamente com o Ministério da Defesa, ao qual estava exigindo o requerimento de reconhecimento geológico para qualquer tipo de aerolevantamento e isso estava onerando mais de 10 milhões de hectares em estados como Bahia, Tocantins, Goiás, Piauí. Então, as tratativas que foram feitas liberaram essas áreas para novos requerimentos. E aqui o que vem, né? O que vem para o REPEN, com aquele objetivo de aumentar processos dentro da esteira da automação, queremos ligar o SOPLE ao REPEN, porque o direito de prioridade ele é definido na disponibilidade, então não teríamos que esperar os 34 dias que é o tempo necessário para a outorga dentro do REPEN, considerando que um requerimento de pesquisa pode estar associado a uma licença específica, né, ou a um licenciamento que venha a requerer prioridade. O que foi feito também, né, que foi a questão do código verificador das RTs para aumentar a conformidade dos requerimentos de pesquisa, automatizar a faixa de fronteira. Isso é o que a gente está propondo para esse ano, talvez o início do ano que vem, para facilitar as tratativas junto ao CDN, né, e automatizar um tempo que hoje é bem oneroso. É feita exigência, documento é informado a ANM, é feita uma análise manual, para que assim seja consumado o assentimento e outorgado o alvará de pesquisa. Então, todas essas ações visam aumentar o percentual de processos automatizados. E logo em seguida, né, o Moacir vai falar, acho que após o pessoal da Condoc novamente, mas que vai trazer mais uma novidade, que seria o novo SIG-Áreas, e juntando tudo que a gente falou, acho que a gente vai conseguir inverter aquele percentual, que hoje é em torno de 24% de processos automatizados, a gente quer inverter, quer que seja 75% de processos automatizados. Esse é o nosso objetivo, e isso é o que a gente espera fazer nesse ano de 2023, talvez início de 2024. Então, acredito que é isso. Vamos passar agora a devolver para
Você vai continuar? Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouco dos projetos que a SOT tem daqui para frente, como o Carneiro falou, para que a gente possa inverter esse número, tá, de 24% para 75% de tudo que ingressa na agência seja de fato automatizado. E aí é uma equipe, a Condoc tem participado, tem ajudado, e o ideal é isso, é tentar as ações que são repetitivas, a gente deixar isso a cargo da automação, com padronização, com uniformização de entendimentos e de forma muito transparente e clara para todo o mercado regulado e até para a instituição interna, porque por vezes a gente se depara com decisões díspares em unidades regionais que estão distantes, porque a informação por vezes não chega a todos. Eu estou aqui mostrando um pouco, tem que falar um pouco disso, porque nós tratamos de um mercado que movimenta bilhões de reais e nós temos uma estrutura hoje para toda a SOT, que seria a Superintendência de Outorga, tá? Em Brasília, aproximadamente 20 servidores. Tá? No Brasil inteiro, nós temos 95 técnicos. Tá? A superintendência toda conta com 5 serviços, vamos falar assim, contencioso, divisão de lavra, divisão de pesquisa, divisão de gestão de títulos minerários e sistema de controle de áreas. Então, assim, é uma instituição, um setor da instituição muito enxuto, muito aquém da real necessidade que a agência se impõe para regular todo um mercado da pujança que é a mineração brasileira. Tá? Nós temos aqui um número que talvez assuste um pouco o mercado. Nós temos um total na outorga de técnicos aptos a realizar análises técnicas de 95 profissionais. Desses 95, aproximadamente 20 a 25 ocupam cargos de gestão, ou seja, sobraram 70 técnicos para realizarem análises. E nós temos um passivo de aproximadamente 50 mil processos. Isso quer dizer o seguinte, que se nós parássemos hoje de ingressar com todo e qualquer requerimento dentro da instituição, nós estaríamos falando de 3 a 4 anos para a gente consumir todo o passivo que tem internamente na casa. Então, a gente precisa efetivamente de melhorar as condições, melhorar a estrutura da ANM, para que a gente possa dar a resposta não só do setor, que a sociedade espera, porque é um setor que diz respeito diretamente ao desenvolvimento do país. Tá? Então, assim, nós temos alguns projetos, nós realizamos todo um projeto de projetos importantes para que a gente possa alavancar a outorga e trazer para um patamar de automação e de padronização de entendimentos. Tá? Primeiro item foi a padronização de ações, através de quê? Trilhas do conhecimento e elaboração de manuais. Ação detalhada para cada setor. Já está no ar a padronização de PLG, com a trilha do conhecimento da PLG. Esse material é hoje ainda um material interno, mas já realizamos cursos para cooperativas de garimpeiros em 3 estados da federação, os 3 estados que mais correspondem a requerimentos de PLG. Então, essa foi a primeira ação que a gente começou e estamos dando continuidade com a trilha da pesquisa, com a trilha do contencioso, porque, por vezes, o administrado se vê numa situação que ele apresenta um recurso em uma unidade, é analisado de um jeito, e em outra unidade nós temos uma outra decisão completamente diferente. Então, qual é o nosso objetivo? É chegar até o final de 2024 com toda a uniformização e padronização implementada, com todas as ações e trilhas do conhecimento já implementadas. Dispensa de títulos minerários. Por vezes, muitos administrados eles ingressam na ANM pedindo a dispensa de título minerário porque o órgão ambiental estadual exige para que seja realizada uma obra. E na própria portaria 155, lá diz que é opcionalmente, ou seja, o administrado ele pode ou não requerer. Já que é opcional, vamos colocar uma autodeclaração para que o próprio administrado ele assuma a responsabilidade de dizer que aquele bem mineral que está sendo extraído para aquela obra específica, que ele não vai existir nenhum tipo de comercialização, porque se existir, efetivamente vai incorrer em crime ambiental e usurpação de bem público. Tá? O terceiro item é limpar poligonais com interferências em terra indígenas. Nós começamos isso, tá? Já começamos a proceder com os indeferimentos
de poligonais que estão inseridos integralmente em terras indígenas. E o segundo passo é começar a verificar as poligonais que têm interferência parcial. Existe um lema ainda que trata das áreas que estão no entorno das terras indígenas. Tá? Isso está em discussão, estava em discussão com o GSI. O GSI mandou um entendimento para a ANM, para o Ministério de Minas e Energia, que a gente vai se deparar, para entender o que é que o GSI quer, o que é que o Ministério dos Povos Indígenas quer, para que a gente possa defender também a importância da mineração. Nós fizemos um levantamento parcial. Só de indenização, o país teria que arcar com mais de 100 bilhões se efetivamente a mineração nesse entorno das terras indígenas, que eles colocaram como sendo de 10 quilômetros, daria mais de 100 bilhões. Então, é algo que hoje eu entendo como impraticável, mas é uma decisão que tem que ser tomada tecnicamente. Tá? Indeferir automaticamente esses requerimentos em terras indígenas, isso está diretamente ligado a um novo sistema de controle de áreas que já está em desenvolvimento pela DICOA, a Divisão de Controle de Áreas. Tá? Nós temos a OS 705, que foi disponibilizada para todos os servidores em 2022, com a padronização da emissão de declaração de aptidão. O que é que ocorria? Alguns estados requeriam a declaração de aptidão para a emissão da licença ambiental, outros não, e por vezes nós temos 5.600 municípios. O Estado delegava para algum município que exigia e nós não tínhamos esse controle, porque isso independe, isso não está na alçada da competência da ANM. Então nós padronizamos, olha, a partir da análise final de um requerimento de licenciamento que seja, de uma PLG que seja, mesmo que não tenha essa previsão, a gente vai emitir uma declaração de aptidão e, a partir dali, conta o prazo para que o administrado comprove que requereu junto ao órgão ambiental. Então, ficou padronizado. Mais uma vez, é a uniformização e padronização de entendimentos dentro da ANM. Tá? Identificação de problemas para agir em conjunto com as divisões e sua mitigação, evitar geração de recursos. O serviço de contencioso, ele não é um serviço para chegar e simplesmente analisar o recurso em segunda instância na ANM. Não é isso. O nosso objetivo é chegar a um consenso de qual é o entendimento pacificado dentro da casa acerca daquele tema específico, padronizar isso. Nós estamos numa fase também final das súmulas. A partir do momento que a diretoria tiver um entendimento já padronizado, uniformizado, a gente transforma isso em súmula e solta esse entendimento para o próprio mercado, para que esse entendimento ele seja difundido e, a partir daí, não gere a infinidade de recursos que vem a cada dia se amontoando dentro da instituição e gerando retrabalho para os servidores que já são escassos. Tá? Simplificar a emissão de posse. Infelizmente, hoje a gente não pode falar em acabar com a emissão de posse pela questão legal. Hoje tem a previsão legal, mas quando a gente fala de simplificar, é porque hoje, com as tecnologias que nós já dispomos, não se faz mais necessário aquela emissão de posse que era feita lá nos idos do decreto 227 de 1967, que você tinha que colocar um marco de concreto, com a marcação de ponto 1, ponto 2, ponto 3, às vezes tinha 20, 30 pontos na poligonal, e isso se torna impraticável. Então, a gente quer simplificar isso para um ponto e, efetivamente, quando houver algum tipo de disputa ou de litígio entre duas áreas, e não mais mandar o servidor gastar hora técnica de profissional para fazer uma emissão de posse que, na realidade, hoje, praticamente qualquer celular tem um GPS e você consegue verificar em que área você está, se você está dentro de uma área ou fora de uma área. Aí vem a automação dos formulários de requerimento de cessão. Esse projeto é para finalizar até dezembro de 2024. Por quê? Porque a gente quer que as cessões de direito elas sejam todas padronizadas, que o próprio administrado, ao ingressar com o pedido de cessão, ele ingresse em um formulário específico, tanto externo quanto interno, para que a gente possa ter essa base de dados, as informações, porque hoje a cessão de direitos é um dos grandes gargalos da casa. E é meramente cara crachá, é verificar a documentação mesmo.
Aí muita gente diz, mas é desnecessário, mas por vezes você pode estar fazendo uma sessão onde o titular efetivo já morreu, ou você tem herdeiros, você tem filho de herdeiros, então você tem que verificar toda essa cadeia sucessória para que você possa efetivamente proceder com a cessão de direitos. E a partir do momento que você coloca isso de forma automatizada ou em formulários, o próprio administrado ele vai estar inserindo dados que, por vezes, nem ele sabia que eram necessários para que se proceda com a cessão de um título minerário. Criação de banco de dados para armazenamento dos atos de empresas, tá? de mineração. O que é que ocorre? Quando a gente manda um processo para o CDN, o Conselho de Defesa Nacional, eles exigem que a empresa também esteja cadastrada. Então, se a gente cria esse banco de dados, que hoje, geralmente, a grande maioria das empresas que estão atuando em faixa de fronteira, os processos ainda são processos que estão em meio físico. Então, a gente quer criar primeiro, digitalizar esses processos, criar esse banco de dados, para, na hora que o administrado ingressar com um processo, automaticamente esse banco de dados já vai ser utilizado para que a gente possa melhorar e dar celeridade na tramitação desse processo. Tá? A DGTM, em paralelo, está fazendo essa evolutiva também do REPEN, para adequar as informações do decreto 11.076, que alterou lá o 86.064. Aí vem todo o planejamento, tá? Procedimentos, painel de produtividade para dar transparência a tudo que está sendo feito na SOT, o que é que efetivamente a gente está produzindo, o que é que a gente está outorgando, tá? Para que toda a sociedade tenha esse conhecimento e não fique parecendo que é uma caixa preta e que se o processo só tramita se você for na ANM, se você for lá peticionar alguma coisa. O processo ele tem que estar tramitando normalmente e que toda a sociedade tenha conhecimento de tudo que está sendo feito. Tá? O REPEN, já com um novo sistema de automação e se conectar ao SOPRE, que seria o que Carneiro já falou com relação a saiu do SOPRE, o cidadão já tem aquele direito de prioridade garantido, ele automaticamente entra na esteira de automação e sai o título para pesquisa. Tá? Criação do formulário de autodeclaração da dispensa de títulos, que é o minerário, que é o que a gente falou, a DTTM, falei anteriormente. Desenvolvimento de sistemas de análise automatizada de requerimentos de licenciamento, que é um projeto audacioso que vai vir para somar com o REPEN, para simplificar todos os requerimentos de licenciamento para algo. A 155 vai ser alterado em alguns pontos, aproveitando que a lei traz alguns regramentos que nós entendemos que não são mais necessários com toda a tecnologia que nós temos hoje, tá? A automação da parte de PLG, nós estamos numa fase de desenvolvimento de resoluções, tanto de PLG, de licenciamento, quanto de registro de extração, que a gente vai trazer simplificação para o setor e automatização. Aí vem a uniformidade, a padronização, a celeridade das outorgas dos títulos, gerando empregos, gerando produção, que é o que interessa para o setor regulado. Tá? Continuar no desenvolvimento do sistema de SIG-áreas, que esse, para a gente, é um dos mais prioritários, porque o SIG-áreas vai permitir, por exemplo, que um processo que entrou na esteira de automação do REPEN, ele não mais, mesmo que ele tenha interferência, ele não mais vá para a regional. O próprio sistema ele vai tirar a interferência e vai dizer, você tem direito a 80%, 70%, 20%, 10% da área que você requereu. Você tem interesse sim ou não? O cidadão marcou sim, o processo sai automaticamente com aquela área que o próprio sistema já identificou, mas para isso a gente precisa efetivamente concluir um passo de cada vez, fazer o novo SIG-áreas, entrar com um novo sistema de licenciamento, novo sistema de PLG, novo sistema de registração. Tá? Então, tudo isso começa na divisão de controle de áreas. Tá? Esse painel dinâmico, tá? que seria da DICOA, é exatamente para buscar mostrar para a sociedade
de que forma é que estão sendo feitos os requerimentos, onde é que está, de forma dinâmica e de forma transparente, para que todos tenham acesso. Porque, por vezes, é difícil... por vezes é difícil você identificar quando é que uma área está livre, quando é que não está, e a partir do momento que você dá transparência a isso, você vai verificar se um processo tem recurso pendente de análise, se não tem, se ele está paralisado, se ele não está, e o próprio administrado ele pode, por petição, motivar a administração a dar continuidade nas análises de determinados processos. Criação dos painéis de gestão de pedidos de reconsideração, tá? E recurso, reconsideração na unidade regional e recurso que sobe em segunda instância para as superintendências e depois para a diretoria colegiada, se foi considerado que os argumentos não são válidos para uma modificação de decisão. Esse painel visa o quê? Mostrar, mais uma vez, dar transparência a tudo que está sendo feito pela ANM. Buscando de que forma? Mostrar para a ANM, mostrar para a sociedade que a ANM não é aquela caixa preta que todos imaginam e pensam que era de 10, 15, 20 anos atrás. A ANM visa efetivamente buscar dar a maior transparência possível de tudo que está sendo realizado. Tá? E para isso, esses painéis vão ser de fundamental importância para que todos tenham acesso ao que está sendo feito e entregue pelas equipes. Atendimento dos formulários de requerimento de sessão até dezembro de 2024. Aqueles formulários que foram falados lá no slide anterior, a gente pretende implementá-los e colocar em operação até dezembro de 2024. Criação de banco de dados, tá? do GTM, de TIP, de TIO, de COA, todos esses bancos de dados, REPEN, a gente pretende implementá-los, tá? No PPA, e a gente pretende implementá-los até 2027. Tá? Ferramenta 1, criação de evento para controle de processos em faixa de fronteira. Tá? Hoje, a faixa de fronteira representa 20% do território nacional. São 150 quilômetros a partir da fronteira, entrando para o país. E muita coisa é feito, tudo tem que ser feito, encaminhando ofício para o GSI, para o Conselho de Defesa Nacional, eles analisam, por vezes é devolvido, às vezes o barramento não está contento, o processo vai, não consegue voltar, o administrado não consegue peticionar dentro do processo. A gente quer criar essa ferramenta para automatizar isso. O cidadão entrou com um processo, foi identificado que esse processo está em faixa de fronteira, esse processo automaticamente ele já vai ser gerado os ofícios, já vai ser enviado o comunicado para o CDN, solicitando a anuência prévia. Óbvio que são os processos que interferem em faixa de fronteira. Tá? Ferramenta 2, criação de um banco de dados para a gestão dos processos administrativos. Por vezes nós temos muitos processos que não são minerários, são administrativos, e a própria superintendência tem um volume muito grande desses processos que requer um cuidado e uma cautela maior. Por vezes são processos de órgãos de controle que vêm solicitar da ANM esclarecimentos do porquê de algum ato ter sido praticado de alguma forma, e esses processos consomem muito tempo, muita hora de técnica, de profissionais que poderiam efetivamente estar dando resposta em processos minerários e outorgando títulos. Tá? E assuntos os acordos de cooperação técnica e convênios com universidades, instituições que efetivamente hajam a possibilidade técnica e jurídica com o amparo da nossa Procuradoria e com o amparo de verificação se efetivamente aquela instituição tem condições técnicas de nos dar suporte. Tá? Então, existe esse entendimento que a gente pode conseguir minimizar algumas necessidades efetuando esses acordos. Já existe hoje uma resolução que dá respaldo para esses acordos com a Superintendência de Arrecadação e com a Superintendência de Fiscalização, e a gente quer ampliar isso, trazendo esse mesmo modelo para a outorga. E aí a gente vai buscar qual a forma técnica e legal para que a gente possa dar esse gás a mais na parte de outorga. Essa apresentação aqui foi realizada em conjunto
por mim e por Zé Carneiro, tá? Que é o chefe lá da divisão de pesquisa. E vou passar aqui a palavra para a Carla para dar continuidade aqui na apresentação do pessoal da Condoc, tá ok? Por favor, o pessoal de vídeo troca para a apresentação da Carla. A plateia, eu quero convidá-los a interagir conosco. A gente tem um QR Code aqui atrás de nós no palco. Fiquem à vontade para fazer perguntas, que eu terei o prazer em trazer aqui para os nossos convidados. Então, dando continuidade, não é como bem o Carneiro havia explicado. Como bem o Carneiro havia explicado, não é? Os processos, então, entram ali ou pelo REPEN ou pelo protocolo digital, não é? E todos eles vão parar aqui no SEI, não é? Então, vou trazer um pouquinho aqui para a gente falar sobre, afinal, o nosso sistema eletrônico de informações, né? O que ele é, de onde vem, para que serve, não é? O SEI, então, é um sistema que é o repositório de todos os documentos e processos gerados na ANM, não é? Ele foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e é utilizado aí por toda a administração pública brasileira, não é? Ele substitui, então, os processos em papel e permite que os nossos usuários internos criem documentos, não é? E os usuários externos consigam, então, consultar os seus processos, acompanhar os seus pedidos. Para usá-lo, então, ou para acessar a pesquisa, não é? Basta consultar a pesquisa pública ou então, nos casos de peticionamento, não é? Tem que ter ali o cadastro como usuário externo, não é? Acessa, então, pelo site da ANM normalmente. Quando é que ele não deve ser usado, não é? O pessoal às vezes confunde muito quando usa o protocolo digital, quando usa o peticionamento eletrônico do SEI. Então, ele não deve ser utilizado justamente para processos minerários, não é? Porque o protocolo digital foi desenvolvido para atender a essa questão do direito de prioridade, não é? Para atender a questão das demandas finalísticas que precisam passar pelo cadastro mineiro e manter a questão do georreferenciamento, da integração com controle de áreas, não é? Com SIG-áreas. Então, não se pode usar o SEI para processos que tenham essa característica, não é? Agora, ele pode ser usado para casos de servidores e servidores do órgão, aposentados, terceirizados, não é? Para outros órgãos que tenham que fazer algum peticionamento na ANM, não é? Representantes de empresas para assinar acordos, convênios e cadastros. E em alguns 2 casos ainda que persistem da área finalística, não é? Que é o Cadastro Nacional do Comércio de Diamantes e também para o certificado de processo Kimberley é utilizado esse sistema. Mas como não envolve a área diretamente, não é? Não há esse impedimento. Bom, pessoal, então, funcionando, né? Aqui é como o SEI, a maior parte dele é usado pelos usuários internos da ANM, né? Então, aqui a gente separou a parte que mais interessa aos usuários externos, que é a pesquisa através do SEI, tá? Todos os documentos da ANM que forem públicos, eles estão disponíveis nessa pesquisa pública do SEI. Se você acessar o site da ANM, lá vai ter lá em cima, né? Tem ali o caminho para chegar, acessa a informação, consulte o processo, aí você vai chegar na tela de pesquisa pública. Ou lá embaixo também você tem direto essa consulta de processos que vai levar para o mesmo caminho. Então aqui a gente detalhou como é que faz essa pesquisa, né? Você vai colocar o número do processo, ele vai retornar ali, né? Você tem que digitar ali o código de confirmação e logo abaixo vai aparecer o processo e a árvore de documentos dele que tem ali. E a gente detalha ali em destaque, quando o documento aparecer com a chavinha, é porque esse documento é restrito. Tem alguma hipótese ali que seja a ANM, seja o usuário, restringiu esse acesso. Então, você não vai conseguir, por esse caminho, pela pesquisa pública, acessar ele. A gente, logo em seguida, vai detalhar como é que acessa esse tipo de documento, tá? Mas todos os outros que não tiverem chavinha, se você clicar ali em azul, no número do documento, você vai acessar ele integralmente, você pode baixar em PDF, enfim, fazer o uso que quiser, afinal ele é um documento público, tá? Então, para esses casos de documentos públicos, vocês não precisam pedir vistas, nada disso. Pode acessar diretamente pelo nosso próprio site. Para os casos, então, em que os documentos estão restritos, principalmente ao próprio titular, a gente recomenda o uso do sistema de dados minerários, não é?
O que é esse sistema, afinal? Ele é uma ferramenta que ela permite que o titular ou seu representante tenha um acesso integral à parte eletrônica dos seus processos na ANM e permite o acesso, então, também às informações públicas, não é, do sistema de dados cadastrais e do protocolo digital. Ele veio para unificar as informações do antigo protocolo e do novo protocolo em um único canal, além de ele permitir a dispensa, não é, dessa solicitação de pedido de vistas e de acesso ao processo pelos próprios titulares e seus representantes, já que eles já aparecem como identificados através do GovBR, que era uma alimentação do SEI, não tinha essa identificação pelo GovBR. E como é que utiliza? Para acessar, então, a parte pública, basta entrar no site do SDM disponível lá na ANM. Já as ferramentas de acesso integral, é preciso fazer o login através do GovBR, como explicitado anteriormente, e tem que ter o cadastro no sistema de dados cadastrais. Então, aí a gente separou alguns dados, sobre o sistema de dados minerários. Como a Carla já tinha adiantado, ele foi feito para... Você tinha várias informações em diferentes sistemas da ANM, então a gente unificou nesse canal, nesse sistema especialista, Então as informações, elas são válidas oficialmente, Você tem informações confiáveis. Para as informações restritas, você tem que fazer o acesso de forma oficial, você tem que ser ou titular do processo ou representante, então você tem essa garantia também. E é feito de forma automática, Antigamente você precisava de um servidor ir lá validar para dar acesso a esse tipo de informação. Atualmente não, pelo sistema você faz isso diretamente, tá? Então, qual que foi os benefícios dele? Você facilitou esse acesso, para os titulares e seus representantes. Ele também ajuda a gente a cumprir a lei de proteção de dados, porque os dados que forem restritos ficam restritos somente para o titular, obviamente, e os dados públicos. Então, a transparência ativa você já consegue acessar diretamente, tá? E integra os sistemas para os usuários internos. Você facilita a consulta também, Quando ele precisa conferir algum dado, ele vai pelo SDM e vai acessar. Então, a gente tem todos os sistemas que a gente já falou antes, eles estão interligados, cada um tem uma ligação com o outro, GovBR, SDC, enfim. E os outros projetos também, a Lei de Acesso à Informação, não é um projeto da ANM, mas a ANM cumpre ele através do SDM. Esse projeto do primeiro adquirente também, que foi a ANM lançou há pouco tempo. E, por fim, alguns dados, tá? A gente tem aí, somando tudo, todos os processos da ANM, dá quase 1 milhão, está separado ali entre administrativos, minerários ativos e os inativos. E até hoje, a gente já teve aí aproximadamente quase 100 mil acessos ao SDM, contando usuários de todos os tipos. Então, para utilizar o sistema de dados minerários, quando está logado ali na tela do protocolo, você já pode clicar nessa aba dos dados minerários e ou então acessar diretamente, ele leva para essa tela e você clica ali em acesso ao sistema. Quando está o usuário logado, ele já aparece ali o nome da empresa, e os números de processo que ela tem ali associados. Clicando ali naquele olhinho, ela consegue ali identificar as informações do cadastro mineiro e clicar ali no link de acesso integral. E aqui também tem todas as solicitações associadas ao processo. Então, todos os requerimentos que ele fez para aquele processo também aparecem aqui para fácil acesso. Um tutorial completo do SDM nós temos disponível no YouTube, com todas as versões, de pesquisa, a pesquisa pública, a pesquisa externa, enfim, todos esses passos para acessar de forma bem detalhada para que vocês possam conferir no nosso canal do YouTube também, certo? Só complementando essa parte do YouTube, tá? A gente não colocou todas as telas aqui, porque exatamente se vocês acessarem o YouTube, todos esses sistemas que a gente falou, SDM, SDC e protocolo digital, você vai conseguir ver todas essas explicações detalhadas pelo canal do YouTube. Tá? Então aqui a gente falou antes do SEI, da pesquisa pública, e agora a gente está comparando como é que é essa pesquisa via SDM. Então é o mesmo processo que está ali, tá na pesquisa, só que no lado esquerdo a gente tem aqui o acesso integral, somente para o titular ou representante. Então, se você vê todos os documentos ali, ele consegue acessar independente da restrição. Mesmo que ele esteja restrito, ele consegue acessar.
E do lado direito é a pesquisa pública para qualquer cidadão, qualquer usuário que acessar. Os documentos restritos, que estão a chavinha do lado, ele não vai conseguir acessar, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem esses dois canais, um conferindo a transparência que todo órgão público precisa dar, e o outro confiando a informação somente a quem realmente deve acessar esse tipo de informação. Tá? Só para fazer essa... A gente apresentou os dois sistemas, então a gente está comparando o tipo de acesso à informação aí que a gente oferece para o nosso usuário. Nós disponibilizamos também ali no site da ANM, não é, todos esses manuais de forma detalhada. Então, além dos vídeos que a gente havia informado anteriormente no canal do YouTube, né, nós temos aqui também em destaque na página da ANM todos os manuais e procedimentos, não é? Além dos aqui relacionados ao protocolo digital, peticionamento, sistema de dados cadastrais, temos também manual do REPEN e outros que podem ser úteis caso os usuários tenham dúvidas, não é? Então, podem acessar os manuais que tem ali informação toda detalhada. Temos também, não é, os canais de vídeo, que tem ali não só essa informação, então, do protocolo digital e todas as que a gente trouxe aqui, mas até alguns exemplos de preenchimento de pré-requerimento eletrônico, que hoje a gente não falou muito do cadastro mineiro, mas ele ainda cumpre seu papel, não é? Então, tem ali também essas informações. Bom, deixa eu levantar um pouquinho, pessoal. Aqui... a gente tem que fazer uma autocrítica aqui, né? O protocolo digital, ele não é mais novidade para ninguém, né? Ele foi lançado em 2019. A gente já está em 2023, temos aí 4 anos já de protocolo digital. Então, assim, a gente sabe, ele já poderia ter evoluído mais. Então, aqui a gente está tentando responder essa pergunta. Por que o protocolo digital não evoluiu como a gente gostaria que tivesse evoluído? Porque a ANM, como o Moacir já destacou, né, a gente não tem servidores, mas aqui a gente está destacando que a gente não tem orçamento. Aqui a gente pegou somente as agências reguladoras que tem no Brasil. Ali está destacado o orçamento da ANM, né, em 2023, 94 milhões. Se você pegar ali do outro lado, da direita, são só as despesas com TI. Se você ver a da NTT, o que eles gastam em TI é o nosso orçamento. Então, assim, a gente tem um orçamento em TI muito, muito inferior ao que a gente precisava. Então, assim, o protocolo digital, por exemplo, a gente teve que escolher manter ele estável. Se vocês verem, 99% do tempo ele esteve no ar. Mas ele não é amigável, a gente poderia fazer telas mais amigáveis, poderia fazer um aplicativo específico para o celular, poderia evoluir como outros sistemas evoluem. Vocês que estão no mercado aí, vocês sabem, existem sistemas privados que oferecem, que se você pagar para eles, oferecem alguns tipos de consulta ao sistema do protocolo digital, eu sei, que a gente não consegue oferecer, seria dever da ANM oferecer. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu chegar lá, esperamos que um dia a gente consiga, mas, por enquanto, ainda não. Então, quando vocês criticarem, o protocolo não consigo usar, às vezes você tem que fazer 10 cliques para finalizar uma ação. É por isso, infelizmente, a gente está aqui para falar esse motivo, né? Pode passar para o próximo. Então, além da questão de orçamento, é a questão de pessoal. O Moacir falou do setor dele, todos os setores da ANM praticamente têm essa falta de pessoal. Então, a gente pegou aí um recorte só de 2010 até o final do ano passado, a gente caiu quase praticamente pela metade entre o número de servidores. Esses são dados aí que, enfim, os servidores da ANM já conhecem, mas é importante destacar para os demais. A gente tem uma evasão se considerar 2.100, a gente tem previstos, né, número de funcionários, de servidores na lei. A gente tem atualmente ocupado aí 30% disso, na verdade é até menor que isso, né? A gente já perdeu servidores desde que esse slide foi feito. E a nossa defasagem remuneratória também, que todo mundo, quer dizer, todo mundo não, mas os servidores da ANM sabem muito bem, aí em média 46%, em alguns casos até maior do que isso. Então, assim, a gente também não tem pessoas. Se magicamente a gente recebesse aí 500 milhões de reais para investir nos sistemas, a gente não teria pessoas suficientes para evoluir esses sistemas. Então, é um problema que tem que ser resolvido das duas formas. A gente precisa de orçamento e a gente precisa de pessoas. E aí, só para dar um exemplo prático, tá? A gente tinha o Freire. O Freire
era um servidor da casa nosso, que foi o idealizador do projeto do protocolo digital. Claro, tinha uma equipe toda por trás, mas o Freire era o líder disso. E ele foi um dos servidores que a gente perdeu esse ano para o mercado privado, porque a remuneração era muito maior e não tinha incentivo para continuar, então ele saiu. Assim como o Freire, a gente tem inúmeros outros exemplos aí. Então, é por isso que os servidores da ANM estão em greve, porque a gente tem que lutar, não é só por salário, é por estrutura. A gente tem a plena noção de que a gente conseguiria fazer um trabalho muito melhor, oferecer para a sociedade produtos muito mais bem acabados, com a celeridade que todo mundo precisa. Mas, infelizmente, atualmente, a gente não tem condições de fazer isso, e é por isso que a gente está nessa luta, né? E só para dar um exemplo aqui, gosto de contar essa história, não sei se vai dar para vocês verem. Esse daqui é o meu crachá, tá? E aqui está a NM do crachá, mas o cordão eu fiz questão de manter como DNPM, tá? Isso daqui eu só vou trocar esse cordão quando a gente realmente for uma agência de verdade. Atualmente eles mudaram o nome, mas a estrutura continua de departamento. Então, quando a gente tiver uma agência de verdade, eu espero voltar aqui para estar com o meu crachá atualizado como ANM de verdade, tá bom? E é isso, e a gente vai continuar na luta até conseguir mudar isso daqui, tá? Eu queria só complementar aqui com a fala do Rafael. Eu ingressei no antigo DNPM em 2006. Eu saí da iniciativa privada porque o então DNPM pagava 50% a mais do que a iniciativa privada. Hoje, a iniciativa privada paga de 4 a 5 vezes mais do que o órgão que regula. Nós temos investimentos, nós recebemos empresas do setor regulado que chegam lá na ANM para tratar de assuntos, de pedidos de vista, de pedidos de celeridade para investimentos de suma importância para o país, da ordem de bilhões. E nós estamos falando, por exemplo, da Superintendência de Outorga, para um orçamento para começar a desenvolver, para dar celeridade ao setor regulado, da ordem de 3 a 5 milhões. Então, assim, chega a parecer brincadeira, tá? Mas não é. Isso é a realidade da estrutura e de orçamento que a Agência Nacional de Mineração enfrenta hoje. Então, nós precisamos do apoio irrestrito do setor regulado, porque esse setor é que efetivamente gera emprego, gera recursos para todo o país. E se o setor se mobilizar e buscar realmente uma agência que dê resposta no tempo devido que o setor necessita, efetivamente nós teremos um ganho tanto para a sociedade brasileira como para o setor regulado de bilhões. Nós estamos falando aqui de investimentos de bilhões e que hoje, efetivamente, a gente precisa da compreensão de todo o setor regulado. Parte dos servidores se encontram em greve, então a gente precisa que todos vocês entendam a motivação. A motivação não é só dos servidores, é de toda a sociedade brasileira que necessitam dos recursos minerais e que hoje nós não temos condição de dar a resposta devida que o setor necessita. Toda semana nós recebemos pessoas, empresas, empreendimentos visando celeridade e, infelizmente, é a reserva do possível. O que é que nós vamos fazer primeiro? Tá? Só finalizando, complementando tudo que foi muito bem falado, não temos pessoas, não temos estrutura e não temos orçamento para trabalhar. Então, o que a gente está fazendo aqui é porque realmente todo mundo tem compromisso e empenho na entrega. Então, a gente queria agradecer, pessoal. Exatamente. Nós precisamos realmente dessas melhorias e, como eu costumo dizer, a gente não precisa dessas melhorias só lá em 2026, né? A gente precisa dessa ANM forte já, agora, né? Então, pessoal, continuando, superadas todas essas dificuldades, quais são essas atualizações previstas, quais são as possibilidades para os nossos sistemas, não é? Nós pretendemos entregar em breve a atualização para o C4, que tem sido um desafio justamente por todas essas questões
já mencionadas anteriormente. Pretendemos entregar um protocolo com design amigável, melhor usabilidade, aplicativo. Toda a questão de procurações eletrônicas estão na nossa pauta desde o início do protocolo, não é? A gente ainda não consegue tirar do ar e realmente é um projeto que vai trazer bastante benefício para os nossos regulados, assim como as intimações eletrônicas e formulários padronizados, não é? Assim como os colegas trabalham também para a padronização de todos os sistemas especialistas em paralelo, não é? Não são projetos da Condoc, mas estão aí no horizonte de todos nós, não é? Então, com isso, então, nós queremos colocar à disposição nosso contato para quem tiver dúvidas, sugestões, críticas, elogios, não é? Toda a equipe da gestão documental, além de mim e do Rafael, estamos à disposição no e-mail gdoc@nm.gov.br. Nossos contatos também estão ali disponíveis ali nos canais de atendimento, não é? No acesso rápido, fale conosco. Vocês vão falar lá com a equipe do atendimento, que também faz um trabalho incrível e repassa para a gente conforme ali, se for o nosso caso, né, pessoal? Gostaríamos de agradecer, então, a atenção de todos vocês e nos colocar à disposição, não é? Para dúvidas, questionamentos. Obrigada pela atenção. Quero agradecer a Carla, ao Rafael, ao Carneiro, ao Moacir e pedir mais uma vez uma salva de palmas para a equipe da ANM, que vocês são verdadeiros heróis. Trabalharem sem orçamento, trabalharem sem estrutura, trabalharem sem apoio de uma TI robusta o suficiente. O Moacir falou muito bem, a ordem de investimentos do setor é vultuosa. Isso tudo começa com um requerimento lá na Agência Nacional de Mineração. A gente vem discutindo aqui nos painéis que a gente quer trazer tudo para a legalidade, mas como que eu vou fazer essa regulação, né? O órgão regulador, se lá na base, lá no início, né, lá na fase 01 do sistema, eu não consigo dar esse suporte. Então, é de suma importância que a gente olhe com atenção para a agência. Quero colocar mais uma vez aqui aos colegas que estamos abertos a perguntas. Espera aí que agora o meu tablet caiu aqui também. Eu tenho uma pergunta aqui para falar a respeito da transição, talvez para o Moacir, desses passivos para a parte nova, porque ainda temos passivos que estão em papel. É isso, né? Vocês deram aqui um número, se eu não me engano, da ordem de 50 mil, né? Um número grande. Com esse número de servidores que colocou muito bem, né? Que não estão na gestão, 70 servidores, a gente sabe do estado de greve. Como que é esse cronograma de ir aos poucos vencendo esse passivo, né? Que eu tenho sempre um processo novo entrando e o do passivo que está ali no estoque, vamos colocar assim. Então, eu gostaria que falasse dentro do possível, onde é a gestão dessa parte, por favor. Nós temos um processo de regulamentação por parte do corpo diretivo da agência, de colocação de ordem, quais as prioridades que a agência vai adotar para análise processual. Esse processo já foi todo feito minutado, uma resolução, foi encaminhado para a diretoria colegiada, está com um pedido de vistas por parte de um diretor. A partir daí, a gente vai criar critérios de ordem de análise dos processos. Isso nós estamos falando do passivo. Tá? Esse passivo, por óbvio, a gente não vai conseguir dar cabo de todo ele. Mas, pelo menos, colocando essa ordem de análise processual, a gente minimiza um pouco todo esse problema. E aí também eu peço que todo o mercado entenda um problema. Muitas vezes é muito fácil falar, o processo leva 10, 12, 15 anos na ANM. Isso é uma falácia, tá? Porque 70%, 80% do tempo não depende exclusivamente da ANM. Tem muitos processos que estão aguardando licença ambiental há 10, 12, 15, 20 anos, 50 anos. Tem processos lá que tem 50 anos aguardando a protocolização de uma licença ambiental. E o cidadão se manifesta diuturnamente dizendo, estou aguardando a licença. E vai lá e comprova que deu entrada no órgão ambiental e o órgão ambiental simplesmente não outorga a licença. Então, não depende da gente. Tá? Então, o que depende da ANM, então, por isso que estão sendo criados critérios para ordem cronológica e ordem de decisões judiciais e outros critérios que vão ser adotados pela agência, em sendo aprovado pela diretoria colegiada, para que a gente possa pegar este passivo e trabalhar em cima dele com esse número de servidores que nós temos hoje. E
naquela inversão que o Carneiro falou anteriormente, saindo de 24% para 75% de automação de outorga daqueles processos repetitivos, o licenciamento, PLG, que não tem tanta burocracia para se outorgar o título, esse, vamos dizer assim, superávit de servidores, a gente vai começar a minimizar esse passivo que existe hoje na casa, buscando, por óbvio, chegar a um passivo zero. É possível? É. A gente precisa de todo essa estruturação que foi falado pelo Rafael e que nós colocamos aqui. Porque, efetivamente, para o montante que o setor movimenta, da ordem de 200, 300 bilhões, o orçamento da ANM é realmente muito, muito insuficiente. Então, a gente precisa ter esse olhar da necessidade da instituição e da capacidade que a gente tem de entregas para o mercado. Obrigada, Moacir. E aproveitando só o seu comentário, ontem o Dr. Roger comentava que é deixar a ANM focar no minerário. Tem muita coisa do ambiental, você acabou de citar aqui, de licenciamentos, que é como se jogasse nas costas da ANM, defira. Não é na ANM, ou é no órgão estadual, né, alguns poucos casos em prefeituras. Mas o Dr. Roger vem enfatizando muito bem isso, do focar no minerário. Aí só um complemento, eu queria ver se você consegue só estender essa parte do licenciamento ambiental para cima do minerário aqui nessa parte dos processos, né? Principalmente quando envolve passivos. O que é que ocorre hoje? Por força de lei, tá, nós temos a obrigatoriedade de ter a licença ambiental para outorga de praticamente todos os títulos de lavra, de produção de bens minerais. Então, graças a isso, a gente não consegue modificar os regramentos internos nossos, porque são infralegais, para que dispense, por exemplo, uma licença ambiental. A gente não pode. Então, o que é que ocorre? A gente tem essa dependência com os órgãos ambientais. E aí, cada estado da federação tem um entendimento diferente de como atuar e de como outorgar uma licença ambiental e quais as exigências que são elencadas para que o administrado apresente no órgão ambiental para que conceda-se uma licença ambiental. E a ANM, por ser dependente desse documento essencial, fica esperando esse documento para que a gente possa outorgar o título minerário, com exceção do alvará de pesquisa, que não, sem guia de utilização, não precisa da licença ambiental e é outorgado automaticamente. Tá certo. Carla, complementa, por favor. Eu gostaria de complementar trazendo a questão que também é auxiliar e necessária, não é, da digitalização dos autos físicos para a superação desse passivo, não é? Nós estamos com um projeto de digitalização já em andamento em todos os estados da federação e a previsão de conclusão dos processos minerários, não é, ativos, é até o final ali de 2025, início de 2026 no máximo. Então, sabemos da necessidade, né, e da ansiedade de ver todos os nossos autos digitalizados logo, não é, para que vocês possam dar uma maior celeridade nas análises, mas está em andamento e num ritmo até acelerado. As empresas chegam a entregar até 10 mil processos por mês digitalizados. Obrigada. Essa era até uma pergunta da plateia, você acabou respondendo com o seu complemento. Eu tenho uma outra pergunta aqui, delicada. Eu, como usuária, eu me deparo muitas vezes com ela, que é quando a gente vai olhar num mapa e vemos ainda títulos, você mencionou isso, títulos antigos, anteriores à Constituição, em áreas indígenas, né? Você falou aqui que o sistema novo, isso vai cair no indeferimento automático, mas não ainda está pronto. Eu, como usuária, lendo essa informação, eu vejo muitas vezes a área está lá marcada como um pedido de pesquisa e, ao mesmo tempo, quando você vai fazer o acompanhamento do processo, ela está em disponibilidade. Essa informação, ela não fica no bloqueio para uma terra indígena, hoje com a demarcação que a gente tem. Fico feliz de ouvir que teremos esse sistema lá na frente, mas com essa dificuldade que a ANM enfrenta, a gente talvez vai demorar bastante. Mas quando a gente tem o mundo lendo o Brasil com essa sensibilidade para a terra indígena, isso é muito ruim para a ANM, é muito ruim para os brasileiros, né, e nós como sociedade. Como é que a gente poderia dar aquele empurrãozinho para acelerar isso? Tem
tanto a área em terra indígena, quanto, você falou muito bem, dos 10 quilômetros do entorno, que é mais complexo ainda, né, Moacir? Então, como é que a gente conseguiria... essa pergunta é complexa, não espero uma resposta simples. Vamos lá. Com relação à terra indígena, a nossa Constituição ela não veda. Tá? Por isso que o antigo DNPM ele permitiu durante anos o requerimento. O direito de peticionar está lá na Constituição, o cidadão ia lá e requeria. E o processo ficava parado na instituição, aguardando uma regulamentação do Congresso Nacional, que é o que preceitua, que está lá na Constituição. Desde 2015, houve um parecer da nossa Procuradoria que disse não vamos deixar o processo parado, vamos indeferir. Só que a gente indefere e o administrado vai lá e requer de novo. E aí fica naquele, vamos dizer assim, cachorro correndo atrás do rabo. A gente não consegue dar um fim nesse peticionamento. Então, o que é que a gente quer fazer com esse novo SIG-Áreas? Nessa área que efetivamente é uma terra indígena já homologada, já em fase final, não tem mais o que se fazer, a gente vai bloquear esta área para novos requerimentos, até que, se o Congresso Nacional resolver regulamentar e criar algum tipo de possibilidade, aí sim a gente vai se adequar ao regramento que o Congresso determinar. Mas, a priori, é isso, é criar essa área e bloquear totalmente qualquer tipo de requerimento. A mudança de demarcação da FUNAI. Sim, e tem um outro item também, que Carneiro lembrou bem. Às vezes a FUNAI ela colocava uma terra indígena onde o limite era o rio A. De repente o rio ele desloca, de acordo com o tempo. E aí o que é que acontece? O limite que era efetivamente uma terra indígena, hoje já não é mais. Ou o inverso. Onde estava uma área de mineração, de repente começou a se tornar uma área de terra indígena homologada, porque o limite é o rio. E aí, exatamente, poligonal, traço, datum, tudo isso afeta essas poligonais. E isso só vai ser efetivamente mitigado com a implementação do novo SIG-Áreas. E aí vem, mais uma vez, orçamento, para dar continuidade num sistema que poderia ser feito muito rapidamente, mas aí, devido aos recursos escassos, a gente vai priorizando, vendo o que é mais urgente para a instituição. Desde 2018, o projeto do SIG-Áreas está sendo preterido, sempre por escolhas orçamentárias. Então, chega a hora de avaliar o que vai ser prioridade na casa, então o SIG-Áreas estava sendo colocado em segundo plano, só que a gente fez questão esse ano de enfatizar para a diretoria colegiada de que o SIG-Áreas é a segunda etapa do requerimento, a primeira é o protocolo. Então, não adianta você ter o REPEM funcionando 100%, se o controle de áreas não é automático. Então, o que acontece? 24,76. Se a gente tivesse um controle de áreas efetivo, a gente estava quase 100 agora. Só ia faltar o soplo e a faixa de fronteira. Então, a segunda etapa lógica do fluxo de ingresso de um processo na casa é o SIG-Áreas. Ele deveria estar sendo priorizado desde 2018 na casa. A gente está tentando fazer isso esse ano, mas se tivéssemos orçamento e pessoas, a gente já estava com isso funcionando. Só complementando com relação ao entorno de terra indígena, tá? A legislação não veda, não traz nenhum tipo de restrição. Entretanto, houve um entendimento de se utilizar um regramento que era utilizado, uma portaria interministerial, que era utilizado para licenciamento ambiental para a questão minerária. Tá? Então, isso era... E participamos de várias reuniões, porque quem estava capitaneando isso era o GSI. Com essa transição que houve no GSI, eles mandaram o entendimento deles, resolvam aí vocês com o Ministério de Povos Indígenas. Então, a gente vai se debruçar no que foi falado, no que foi colocado pelo GSI, para que a gente possa sanear isso. Mas, ao nosso ver, não tem nenhum tipo de impedimento. Obrigada, Moacir. Bom, não havendo mais perguntas aqui da plateia, pergunto se querem deixar comentários finais para a gente encerrar esse belíssimo painel. Eu aviso ao público que a gente vai ter, logo após o intervalo, o Caio falando sobre o SOPLE. Tem um painel sobre disponibilidade. E amanhã, os outros sistemas da ANM voltados para a parte de economia mineral.
Eu sou meio suspeita porque eu sou usuária de todos, então fico feliz quando a gente consegue trazer isso para um congresso, né? Não sei se todos são usuários, não conheço o nível de profundidade de cada um, mas é importante a gente que atua no setor ter conhecimento para poder falar a respeito, falar com segurança, como é que busca ajuda, como é que busca os canais do YouTube. Obrigada. Passo a palavra para vocês para palavras finais. Só complementar uma coisa, você e todos vocês que são usuários do nosso sistema, é importante que vocês mandem essas críticas, essas sugestões para o nosso atendimento, para o nosso e-mail, porque uma coisa é eu e a Carla lá no dia a dia falar, a gente precisa melhorar isso daqui está ruim. Outra coisa é eu chegar para a área de TI e falar, ó, eu recebi 100 e-mails pedindo uma melhoria desse sistema. Então, esse feedback de vocês é fundamental. Apesar do orçamento ser escasso, a gente pode priorizar aquilo que o público precisa mais, né? Então, esse retorno de vocês é muito importante. Então, quem puder contribuir nesse sentido, a gente agradece também. Exatamente. Estamos sempre à disposição, como a gente mencionou, né, no nosso e-mail, nos nossos canais de atendimento, seja para dúvidas, críticas, que são muito bem-vindas, né? Às vezes as pessoas ficam com receio de criticar, mas é muito importante para a melhoria dos sistemas e também do nosso atendimento. Queria agradecer a atenção de todos vocês e a gente permanece à disposição. É só agradecer mesmo a oportunidade da instituição estar vindo aqui mostrar para vocês qual é a realidade e, mais uma vez, como a Carla falou, nos colocamos à inteira disposição dos usuários do mercado regulado para que a gente possa efetivamente buscar soluções conjuntas, soluções que sejam trabalhadas em conjunto com quem efetivamente vai necessitar dos serviços da ANM. Esse é o objetivo final, é atender a sociedade e o setor. Queria deixar aqui só o e-mail também para contato, que seria repen@anm.gov.br. Faço a mesma colocação do pessoal da Condoc, que muito bem colocou. O que tiverem de sugestões, podem nos mandar. Se tiver problema também, podem nos mandar. Estamos fazendo nossas próprias auditorias internas para avaliar erros no sistema. Já corrigimos em torno, além daqueles travamentos, mais ou menos uns 200 erros de indeferimentos errados por não identificação de pagamento, e estamos tentando fazer essas ações independente do pedido do usuário. Antes mesmo do usuário perceber, a gente está tentando fazer isso no processo aí, dando transparência sempre ao motivo da correção. Então agradecemos por feedback, por dúvidas, por sugestões, qualquer coisa que quiserem falar com a gente. Estamos tentando responder o mais rápido possível e deixar ninguém sem resposta. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Só uma última pergunta que chegou sobre os SIG-áreas. Se os deslocamentos de poligonais de alguns direitos minerários antigos conseguirão ser corrigidos com essa proposta do novo SIG-áreas. Nesse caso, a correção é manual, ela vai independer do sistema. Porque aí é uma ação mais delicada exatamente para esse tipo de ação que a gente está automatizando. O que é normal, rotineiro, vai ser automático, e ações que precisam de um detalhamento técnico, de um especialista trabalhando, é onde a gente quer que o especialista trabalhe. Fazer um melhor uso do dinheiro público. Se a gente está recebendo um salário, o ideal é que o salário seja por ações que só a gente possa fazer, não a máquina. Então, o que a máquina pode fazer, a gente está tentando colocar no seu devido lugar, que a máquina faça. Tá certo, obrigada. Gente, boa tarde. Então, estamos encerrando aqui o painel dos serviços digitais da Agência Nacional de Mineração. E agradeço a todos vocês. A gente tem um coffee ali fora e, se quiserem, acompanhem os demais painéis também até o intervalo. Muito obrigada a todos. Boa tarde.